Oi, pessoal. Então vamos continuar nossas aulas. Essa será a nossa última aula a respeito do balanço hídrico nas plantas. Neste tópico, a gente vai falar sobre o movimento da água da folha para a atmosfera e fechar o nosso assunto mostrando o que a gente chama de contínuo solo, planta, atmosfera. Bom, neste tema do movimento da água da folha para a atmosfera, é importante entender, né, que essa seria então a última etapa do processo de transpiração. Não é isso? E aí a gente tem que entender muito bem a anatomia, né, e a estrutura da folha. Né? Aqui a gente tem nessa figura toda a estrutura da folha bem é, é, desenhada, bem explicada. Né? A gente tem epiderme superior, não é isso? A gente tem as células do mesófilo. O mesófilo seria um parênquima lacunoso, não é isso? Essas células aqui do parênquima palissádico, essa região onde está o xilema, né? E aí em vermelho o xilema e em azul o floema, não é? A epiderme inferior e as estruturas de estômatos nessa região aqui, certo? Então, uma vez que a água se movimenta da planta, do solo até a planta e até essa região por diferença de potencial hídrico, ela vai chegar aqui na folha, pelo xilema, que está em vermelho, e por diferença de potencial hídrico, ela vai se movimentar para as paredes celulares das células dos parênquimas. Da parede celular, ela vai passar para os espaços intercelulares, a água vai passar para os espaços intercelulares, e aí já vai chegar na forma de vapor de água. E o movimento dessa região dos espaços intercelulares, passando pelos estômatos até chegar à atmosfera, se dá por difusão, se dá por diferença de concentração de vapor d'água. Né? Essa diferença é bem grande, normalmente a concentração de vapor d'água nos espaços intercelulares é bem maior do que na atmosfera. Normalmente essa diferença é grande. Né? Atravessando sempre essa estrutura conhecida como estômatos, né? Que são células especializadas. A gente tem aqui uma estrutura definida, né? Mais bem representada aqui, ó, né, dos estômatos, certo? Outro ponto que é preciso relatar é que existe também a deposição de cera sobre a superfície das epidermes, tanto inferior quanto superior, e essa região é conhecida como cutícula, na epiderme inferior e na epiderme superior. Essa cera impede ou diminui bastante a transpiração pelas células, a perda de água pelas células. Geralmente essa quantidade de água perdida pelas células sem passar pelo estômago está limitada até no máximo 5%. A maioria passa pelo estômago, né? E aí essa água vai ter que passar pelo estômago e existe uma resistência que a gente chama de resistência estomática que diminui essa perda conforme a abertura das fendas do estômago. Aqui nessa figura a gente consegue ver as células aqui do estômago, né? A câmara subestomática, que é essa região aqui, ó, né? E a fenda por onde a água é perdida. Lembrando sempre que as trocas gasosas, tanto de perda de água quanto de entrada de CO2 para as folhas, para que seja o CO2, no caso, seja o substrato da fotossíntese, se dá pelos estômagos. Além da resistência estomática, existe também o que a gente chama de resistência da camada limítrofe. A camada limítrofe, que é essa região aqui próxima às células, geralmente tem uma concentração de vapor d'água mais elevada que a atmosfera. E ela funciona como uma resistência à perda de água pelas folhas. Aqui a gente tem algumas fotografias eletrônicas dos estômatos, né, representando a fenda estomática, neste caso aqui, as células guarda
E por essa fenda estomática é que vão acontecer as trocas gasosas, né? Então a perda de água na forma de vapor d'água por diferença de concentração neste momento, então, como a gente já falou, se dá por difusão, vai acontecer por essa fenda estomática. Se essa fenda estomática está mais aberta, quando as células do estômago, as células guarda do estômago estão túrgidas, ou seja, bem hidratadas, essa resistência estomática diminui. Quando as células do estômago, das células guarda do estômago, vão perdendo essa turgidez por desidratação dessas células, essa fenda estomática vai reduzindo, aumentando a resistência estomática. Aqui a gente também tem nessas outras duas fotos, na figura B e na figura C, de células guarda e células subsidiárias do estômago, né? Mostrando também as fendas estomáticas, então mostrando a anatomia do estômago e esse poro por onde a maioria da água perdida pela folha para o ambiente ocorre, né? Cerca de 95% ou mais da água transpirada se dá por meio ou através dos estômagos pela fenda estomática. No sentido contrário, a entrada de CO2, o gás carbônico, para a fixação pela fotossíntese, formando aí os fotoassimilados, que será um tema abordado futuramente, né? Aqui a gente tem também nessa outra foto a figura e a estrutura de um outro tipo de estômago. Percebam que a anatomia das células dos estômagos, das células guarda, das células subsidiárias, ela vai mudando, né? Entre as espécies, ela é bem variável, né? Então, sua anatomia, nesse caso aqui, ela parece um halteres, né? Semelhante a um halteres, não é isso? E aqui a fenda está bem representada aqui, ó, né? Nessa questão, nessa figura aqui, tá? Então, como disse, o movimento da água da câmara subestomática, que está lá dentro da célula, para a atmosfera, se dá por meio ou através da fenda estomática, né? E ocorre por difusão, por diferença de concentração de vapor entre a câmara subestomática e a atmosfera, né? Se essa diferença é maior, a transpiração acaba sendo maior. Lembrando que existe nesse caminho dessa perda as resistências, que são a resistência estomática, que se refere a que forma essa fenda está mais ou menos aberta, então como é que o estômago aumenta ou diminui essa perda de água, né, na forma de vapor d'água, e a resistência da camada limítrofe. Aqui a gente tem também esquemas representando as células estomáticas, células guarda, mostrando fenda, mostrando células subsidiárias, né, a estrutura anatômica dos estômagos. Essa força propulsora, então, que leva à transpiração, ou a perda de vapor d'água, ela é a diferença de concentração de vapor d'água entre as diversas regiões na folha. Então a gente tem aqui, normalmente, né, nos espaços intercelulares, considerando a temperatura relativa, a temperatura de 25 graus na folha, né? A umidade relativa ali nos espaços intercelulares é bem elevada, ó, cerca de 99%. A concentração de vapor d'água de 1,27 mol por metro cúbico e o potencial líquido de menos 1,38. Já imediatamente dentro da fenda estomática, basta a gente olhar lá nas figuras anteriores, essa umidade relativa está por volta de 0,97, né? A concentração de 1,21, ou seja, a concentração menor, e o potencial hídrico, né, está mais negativo, 2,7. Imediatamente fora da câmara da fenda estomática, a umidade relativa de 0,47, né, 47%, a concentração de 0,6 mol por metro cúbico e o potencial de menos 103,7. Né? São valores médios, né, descritos na literatura. Por fim, na atmosfera, a umidade relativa por volta de 50%, a concentração de vapor d'água 0,5, né, mol por metro cúbico, e o potencial de menos 93,6. Então percebam que a concentração de vapor d'água diminui conforme a gente vai se movimentando ali dos espaços intercelulares para a massa atmosférica. E o movimento de água na folha, ao contrário do que aconteceu até chegar no xilema da folha, que era por potencial hídrico, neste caso passa a ser por diferença de concentração de vapor d'água. Portanto, a transpiração foliar
ela é função da diferença de concentração de vapor d'água entre as diversas regiões, né? E a resistência à difusão, tanto da a resistência estomática quanto a resistência da camada limítrofe. Não é isso? Essas duas resistências vão compor. Lembrando, e aqui esse gráfico mostra isso muito bem, né? Ele mostra aqui a abertura estomática em função do fluxo de transpiração, né? Em duas condições. O ar em movimento seria o vento e o ar parado. De cara a gente vê que a condição ambiental de ar em movimento, ou seja, de vento, aumenta bastante o fluxo de transpiração, ou seja, o vento retira a camada limítrofe, diminui a resistência da camada limítrofe e aumenta a transpiração ou a perda de água para as folhas. É importante ressaltar que são aspectos gerais. Algumas espécies têm diferenças anatômicas, por exemplo, estômatos só na epiderme inferior, que a gente também chama de epiderme abaxial, estômatos em cripta, a presença de tricomas que vão dificultando a perda de água, ou aumentando a resistência da camada limítrofe, ou até mesmo a resistência estomática. Então, isso aqui são aspectos gerais, né? Caso você tenha interesse de aprofundar em alguma espécie, o conhecimento da estrutura anatômica dessa espécie é importante para entender e compreender isso melhor. Tudo isso forma o que a gente chama de contínuo, né? Uma visão geral do contínuo solo, planta, atmosfera. Né? Lembrando que a água sai aqui do solo, entra nas raízes por diferença de potencial hídrico, da raiz ela vai para o xilema da raiz por diferença de potencial hídrico, sempre do maior para o menor, até atingir o xilema do caule, sobe pelo xilema do caule até as folhas por diferença de potencial hídrico, e na folha acontece tudo isso que eu falei. A água chega do xilema na folha, ela vai para as paredes celulares das células da folha, para os espaços intercelulares, passa do estado líquido para o estado gasoso nos espaços intercelulares, e por diferença de concentração aí na folha, e não mais por potencial hídrico, se movimenta da folha para a atmosfera. Então é como se fosse uma coluna d'água, um contínuo, saindo do solo, chegando à atmosfera, que seria a transpiração. É muito importante entender isso porque no momento da transpiração, da parte relativa à nutrição mineral de plantas, os nutrientes acompanham, boa parte deles acompanham esse fluxo em massa até as folhas, né? No caso aí. Então dá para a gente ver que o gradiente de potencial hídrico ele vai aumentando do solo para a raiz do xilema, desculpa, para o xilema da raiz, para o xilema do tronco, para as paredes celulares, para os espaços intercelulares e para o ar externo. Né? Lembrando que do solo até chegar no xilema da folha, nas paredes celulares da folha, o movimento se dá regido pelo potencial hídrico. Já dos espaços intercelulares da câmara subestomática para a atmosfera, este movimento de água se dá por diferença de concentração de vapor d'água. Ok? Aqui então termina a nossa aula e nosso assunto referente ao balanço hídrico das plantas. Espero que tenha sido claro e que todos tenham entendido esse assunto. Até a próxima aula.